Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é a Fernanda Carvalho e eu venho aqui hoje falar com vocês sobre o sonho que eu tive, que foi postado aqui no canal. Contei do sonho e da experiência que eu tive com o Senhor. Porém, eu não falei tudo, Teve uma parte da experiência com o Senhor que eu não contei. Por ser algo mais pessoal, achei que não caberia, contar, expor assim no canal. Mas hoje o Senhor me incomodou sobre esse assunto e Ele me fez ver que não, que eu devo contar sim, porque assim como eu passei por isso, todos nós passamos, não há um ser humano no mundo que já não tenha passado por isso e que não viva nesse exato momento essa situação. Então eu vou começar do começo para vocês entenderem. Pouco antes da minha conversão, o Senhor colocou duas dúvidas em meu coração, que eram: como eu posso amar a Deus sobre todas as coisas, sendo que eu não o conheço? Como que eu posso amar mais a Deus do que o meu próprio filho, que é um pedaço de mim? E a outra questão era: o que eu posso fazer, o que uma pessoa deve fazer para falar essa pessoa está salva? Então o Senhor colocou essas duas questões no meu coração. E foi a partir daí que eu comecei a ler a Bíblia. Porque eu fui em busca, de respostas e eu não queria que ninguém me desse a resposta. Eu queria eu mesma encontrar a resposta na Bíblia. Nesse tempo eu não tinha muita noção, do poder do Espírito Santo. Eu não tinha ideia da forma como o Espírito Santo trabalhava na vida de uma pessoa. Então eu achava que eu ia abrir a Bíblia e eu ia descobrir sozinha. Então comecei a ler a Bíblia para responder essas questões. Então eu descobri que a resposta para as duas questões era a mesma, era uma só, que na verdade é a chave de tudo. Foi isso que o Espírito Santo me revelou, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu descobri que o segredo de tudo era amar ao próximo como a mim mesma. Então o que eu fiz? As minhas orações, que eram somente à noite antes de dormir, que eram somente agradecimentos, obrigado, Senhor, por eu ter o que comer, por eu ter onde dormir, passou a ser agradecimento e comecei a pedir ao Senhor que me ensinasse a amar o meu próximo como a mim mesma. Porque eu já tinha noção, eu cheguei à conclusão que por mim mesma eu não conseguiria. Porque é algo muito difícil você amar o seu próximo como a ti mesmo, Amar a quem te ama é fácil. Agora, amar a quem quer o teu mal, amar a quem te provoca, amar a quem quer te ver pelas costas, é muito difícil. Então eu falei, eu não vou conseguir sozinha, Isso para mim é impossível, mas eu sei que para Deus nada é impossível. Então eu passei a pedir a Deus, pedir a Jesus que me ensinasse a amar o meu próximo como a mim mesma. Então, quando eu passei a pedir ao Senhor, eu também comecei a praticar, É um exercício diário. Então, eu comecei a praticar, amar o próximo, a não me zangar tanto com o próximo, a ver o próximo com outros olhos, com olhos de amor. E então o Senhor, quando você passa a fazer isso, a praticar, a praticar diariamente, esse exercício e pedir ao Senhor, automaticamente o Senhor, sobrenaturalmente, te envia, te dá, coloca em seu coração o amor a Deus. Então foi assim que aconteceu comigo. Ele foi colocando o amor a Deus no meu coração, que foi acontecendo assim gradativamente.
Porém, existia uma pessoa que era muito difícil para mim amá-la. E eu sempre falava para o Senhor, Senhor, essa pessoa é a mais difícil. Eu não consigo, me ajuda, me ensina a amar essa pessoa. Me ensina, porque é muito difícil para mim. Então, naquela noite, né, do sonho, e que eu tive a experiência com Jesus, o momento em que eu estava sentindo o Senhor, né, que Ele estava com a mão na minha costa, que eu sentia, e que eu sentia o meu corpo pegar fogo, e que eu senti a presença dele tão forte ali perto de mim, eu senti o amor que Jesus tem por essa tal pessoa. Eu via imagens dessa pessoa na minha cabeça, como se eu estivesse vendo, sei lá, um filme. Eu via imagens dela. E eu pude sentir o tamanho, a grandeza do amor que Jesus tem por essa pessoa. Foi algo muito forte, muito forte. E Jesus, era como se Jesus estivesse falando, ame-a porque eu a amo. Então o Senhor colocou, de certa forma, naquele momento, o amor que Ele sente por ela. Ele colocou em mim. Então o Senhor me ensinou, foi uma resposta às minhas orações, né? Ele realmente me ensinou a amá-la. E é isso que o Senhor quer que eu passe para vocês, né? Que o segredo de tudo é esse: amar o teu próximo como a ti mesmo. Porém, nós sabemos que é muito difícil, né? Por nós mesmos, nós não conseguimos. Então, o que a gente tem que fazer, né? Qual a mensagem que eu quero deixar para vocês? Passe a pedir ao Senhor que ensine a cada um de vocês a amar o teu próximo como a ti mesmo, principalmente os teus inimigos, principalmente as pessoas que não gostam de você, principalmente aquelas pessoas que vocês veem que acham que é impossível, né? Então o Senhor está mostrando que não é impossível, que devemos levar aos pés de Jesus, e Ele vai te ensinar da forma como Ele me ensinou, né? Então, assim, só para concluir, vou deixar para vocês João capítulo 13, versículos 34 e 35, que diz: dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Shalom.